Fala meus amigos, bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje a gente vai ver uma lista com os 6 melhores filmes de fantasia dos anos 80. Ficou curioso? Então, vem comigo! Falar que a década de 80 foi uma das décadas mais criativas, tanto para o cinema, quanto para os desenhos, quanto para as action figures, é meio que chover no molhado. Todo mundo está cansado de saber a respeito disso. E quando a gente fala de filmes de fantasia, filmes de ficção, filmes de aventura, que mexeram e mexem até hoje com o universo nerd, isso fica pior ainda, porque eu garanto que cada um de vocês aí em casa tem algum filme que marcou muito vocês. Não importa se esse filme ele se passou no passado, no futuro ou mesmo no presente de um outro mundo ou de um outro universo. Então é bem complicado a gente fazer uma lista, mas é o que a gente vai fazer no programa de hoje. Uma lista com os 6 melhores filmes. Se você não concordar com essa lista, se você tiver a sua lista preferida de filmes de fantasia ou se você achar que a ordem não está correta, não tem problema. Deixe nos comentários aí. Fala qual a sua lista preferida ou aquele filme que marcou você, porque vai ser muito legal a gente conversar a respeito disso. E chegando em sexto lugar, Willow, Na Terra da Magia, um filme lançado lá nos Estados Unidos em 1988, que tinha todos os elementos clássicos dos filmes de aventura e ficção dos anos 80. O filme foi dirigido pelo Ron Howard, que foi esse mesmo carinha aí que agora fez toda a reedição, que tentou salvar o filme aí de origem do Han Solo, que a gente acabou vendo nos cinemas, e ele até conseguiu deixar o filme bem divertido, mas a crítica desceu o pau e como o filme teve bastante problema aí na sua pré-produção, acabou sendo um dos fracassos do ano da Disney. Mas voltando para o Willow, o filme Willow era estrelado pelo Val Kilmer, um dos maiores galãs dos anos 80 e que vinha de sucessos como Top Gun e também o Top Secret, que era aquela comédia famosa, e aqui ele fazia o papel do espadachim Mad Gardigan. O filme focava, na verdade, na história do pequeno Willow Ufgood, que era interpretado pelo Warwick Davis, que ficou conhecido como o Ewok, Wicket. Todo mundo deve lembrar do Wicket dos filmes de Star Wars e dos 2 filmes dos Ewoks feitos para TV. O filme mostrava as aventuras do pequeno aprendiz de mágico que encontrava uma bebê e logo descobria que ela estava predestinada a ser uma princesa daquele reino distante. E como todo bom herói de filme tem que ter um vilão à sua altura, esse filme tinha uma megera que era chamada Rainha Bavmorda. E ela queria matar essa bebezinha que o Willow tinha encontrado no filme para poder usar os poderes dela, e usar a energia que essa bebezinha tinha para ficar ainda mais poderosa, para conseguir conquistar ainda mais o reino que ela já estava mandando durante o filme. E aí, para piorar ainda mais a história do Willow, e além dele proteger essa bebezinha que a Bavmorda queria pegar, ele também tinha que proteger uma feiticeira do bem que a Bavmorda tinha transformada num animal, então ela tinha sido condenada a ser um animal pro resto da vida. A vida do Willow não estava sendo nem um pouco fácil nesse filme. Meu amigo, e você achando que o correio atrasar as encomendas ou as contas estarem atrasadas era um problemão, imagina como é que era a vida do Willow. O filme do Willow, ele foi uma super produção para a época, custou 35 milhões de dólares e teve até um dedinho do George Lucas na produção. Só que apesar disso, o filme não foi muito bem de bilheteria, mas posteriormente acabou se tornando um cult e hoje em dia todo mundo que gosta dos filmes dos anos 80 acaba curtindo Willow. Talvez para mim, a lembrança mais significativa que eu tenho a respeito de Willow não é nem o filme em si, mas uma promoção que a Toddy fez aqui no Brasil, em que cada lata que a gente comprava lá do achocolatado da Toddy vinha com uns bonequinhos do filme Willow. E eu lembro que eu via aquilo no mercado e cada vez que ia no mercado eu tinha que encher o saco da minha mãe ou do meu pai para comprar aquelas latinhas para que eu pudesse colecionar os bonequinhos. E isso era muito legal. E o quinto lugar vai para o casal que estava sempre junto, mas nunca se encontrava. Feitiço de Áquila, ou Lady Hawk no original. O filme, lançado em 1985 e estrelado pelo Rutger Hauer como o Capitão Navarre e a Michelle Pfeiffer como a Isabelle Danjou, contava a história desse casal de protagonistas que viviam na Itália medieval e que ao se conhecerem rolou aquele crush básico
e o bispo Áquila, com aquela dor de cotovelo básica, no melhor estilo novela das 8, fez um pacto com coisa ruim e mandou uma quizomba para cima dos dois. E os dois são condenados então a estarem sempre juntos, mas ao mesmo tempo sempre separados. O problema é que o Navarre acaba virando um lobo que acompanha Isabel durante a noite e no cair da manhã ele volta à forma humana. Só que ao mesmo tempo a Isabel vira um falcão que acompanha o cavaleiro durante o dia. E para piorar a coisa toda, no momento em que um está transformando e o outro está voltando à forma humana, eles acabavam se vendo, mesmo que por alguns poucos segundos. Só que eles não podiam se tocar, não dava tempo para eles se tocarem e muito menos para eles conversarem. Imagina, isso aí dava uma música boa do Bruno e Marrone, não dava? E essa vida de Bruno e Marrone vai durando por bastante tempo, pelo menos no filme. Até que aparece o personagem do Matthew Broderick, que ficou famoso pelo filme Curtindo a Vida Doidado, e que aqui interpreta o ladrão rato, que foge da prisão e cruza o caminho do casal, ajudando os dois a tentar quebrar essa maldição. Pessoal, Feitiço de Áquila é um filme recomendadíssimo. Talvez de todos os filmes dessa lista aqui, ele é o que tenha mais coração, digamos assim, porque vocês acabam realmente, a gente acaba se importando com os personagens, né, com aquela história, porque, vamos e viemos, né, um filme que tem Matthew Broderick, Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer, não tinha como dar errado. Então, é um filme muito recomendado. E o quarto lugar vai para um filme que, mesmo que vocês não lembrem o nome, vocês vão lembrar dessa duplinha aqui. Lembraram? Pois é, A História Sem Fim, um filme que foi sucesso tanto nas matinês aqui do Brasil, quanto lá da Alemanha. Meus amigos, vocês não entenderam errado. O filme A História Sem Fim não é norte-americano, ele é um filme alemão e foi um dos filmes mais caros produzidos por lá até então. O filme contava a história do Bastian, um garoto que sofria mais que cachorro que caía da mudança. Afinal, o pobre coitado perdia a mãe no filme, sofria bullying direto na escola e também ia mal nas aulas. Para escapar disso tudo, o moleque ia para uma livraria que era bem estranha, onde um dia acabou encontrando um livro com o título A História Sem Fim. Acontece que o livro era mágico e acaba enviando o Bastian para um outro universo, um outro planeta, onde ele encontra todo tipo de criatura, desde elfos, pedras falantes, uma imperatriz que era criança e até mesmo um cachorro voador, que na verdade era um dragão chamado Falcon. Garanto para vocês, uma das coisas mais legais criadas para o cinema dos anos 80. Talvez, de todos os filmes de fantasia e de aventura dos anos 80, A História Sem Fim seja o filme que tem um tom mais dark. Primeiro pela história do próprio Bastian, né, que é uma história muito sofrida. E eu vou dizer para vocês que de todos os filmes eu lembro, esse talvez seja um dos que mais me traumatizou. E traumatizou muita criança por aí. A morte do cavalo Artax, um dos companheiros de Bastian, quando os dois ficam presos no pântano da tristeza e o cavalo morre afundando lentamente, enquanto o moleque tenta, sem sucesso, salvar um amigo, é uma das cenas que deve ter feito muito psicólogo ficar rico. Isso eu garanto para vocês. E lá vem o terceiro lugar, com o filme Labirinto, lançado em 1986 e estreado pela jovem Jennifer Connelly no papel de Sarah. E o filme foi dirigido pelo Jim Henson, que era simplesmente o pai dos animatronics e também o criador dos Muppets. Acontece que no filme, Sarah é uma daquelas adolescentes bem chatinhas e mimadas e que fica puta da vida porque tem que cuidar do irmãozinho mais novo enquanto os pais saem de casa. A aborrecente então começa a ler um livro chamado Labirinto e fica desejando o sumiço do irmão. Acontece que aí o Rei dos Duendes aparece para realizar o desejo da Sarah, e o Rei dos Duendes é interpretado por ninguém menos que o inesquecível David Bowie. E aí eu vou dizer para vocês, o cara carrega o filme nas costas. Criando um personagem inesquecível e compondo e cantando a maioria das músicas do filme, com certeza David Bowie ajudou a transformar o filme em um cult. A história se desenrola com Sarah vendo o tamanho da cagada que ela tinha feito e indo atrás do irmãozinho perdido no tal labirinto.
Acontece que o rei dos doentes, que de bonzinho não tinha nada, acaba transformando o lugar em um labirinto quase impossível de se escapar. A sorte da Sarah é que durante todo o desenvolvimento do filme ela acaba recebendo a ajuda de diversas criaturas, que foram feitas por um Jim Henson inspiradíssimo. E o filme foi super bem produzido, pessoal, só que apesar disso ele acabou sendo um fracasso, ele não foi bem de bilheteria. E isso levou o Jim Henson a uma depressão muito grande e ele nunca mais dirigiu nenhum filme. Labirinto foi o último filme do Jim Henson. Reza a lenda que pelo menos um pouco antes de morrer, em 1990, ele ficou sabendo através de muitos fãs que o filme tinha se tornado um cult. E isso parece que pelo menos aliviou um pouco essa depressão dele. Segundo lugar. E chegando em segundo lugar, com uma voadora digna do Van Damme, Cru, ou Cru, Além da Imaginação, um filme norte-americano lançado em 1983 e que não custou a aparecer aqui no Brasil, primeiro nos cinemas e depois na sessão da tarde. A história do filme acompanhava um carinha chamado Coen, que passava o filme todo tentando salvar a mocinha chamada Lisa, uma princesa que tinha sido aprisionada por um monstro criativamente chamado de A Besta. É isso aí, a criatividade às vezes se perdia, né? Acontece que o bichão queria casar com a Lisa para poder dominar a porra toda. E para piorar a caminhada do herói, a princesa era aprisionada em uma fortaleza chamada Negra, e tome nome criativo. Acontece que, apesar desse perrengue todo, o Coen não estava sozinho na parada e ele contava com a ajuda de diversos amigos, inclusive um Liam Neeson bem novinho, mas já com cara de velho. Ele também contava com a ajuda do mago Ergo, um mágico meio enrolado, Ymir, um velho sábio, e o gigante Hel, um ciclope gente boa que, garanto, fez muita gente chorar no cinema e também na sessão da tarde. Primeiro lugar. Talvez o segundo colocado dessa lista, Cru, seja o filme mais bizarro e estranho no bom sentido, mas não tinha como eu deixar de colocar Conan o Bárbaro em primeiro lugar. O filme, feito em 1982, foi o pai de todos esses outros filmes que eu falei pra vocês aqui na lista. Estrelado pelo maior dos brucutus, Arnold Schwarzenegger, que na época das filmagens era quase um desconhecido, mas já com seu carisma característico e com músculos até na testa, e o vilão, que era ninguém menos que James Earl Jones, ou a voz do Darth Vader, que passava o filme todo massacrando geral com uma cara de nojento, de fazer inveja ao Gilmar Mendes. Além disso, o filme era cru e sangrento, como um filme do Conan deve ser. E se você não concorda comigo, dá uma olhadinha nessa cena aqui, para ver se você não vai mudar de ideia. E aí, não se convenceu ainda? Então, pega essa cena aqui. Agora deu, né? Não tem como não ficar fã de um cara que bota um camelo pra dormir com um soco. Se bem que nenhum animal foi ferido durante as filmagens. Os caras conseguiram pegar todo o espírito do guerreiro criado pelo Robert Howard lá nos contos do livro Pulp dos anos 30 e transportar pra tela grande com muita competência. O longa foi filmado na Espanha num período de 5 meses. E apesar de ter sido taxado como fascista pela crítica da época, foi um sucesso absoluto na bilheteria mundial. Também pudera, além de uma história muito legal, lutas muito bem coreografadas e violentas, tinha um vilão e um elenco de apoio de dar inveja. E além disso, pessoal, o filme foi responsável por catapultar a carreira do gigante austríaco. E depois disso, ele brindou a gente com milhares de filmes maneiros. Então, não teria como ser diferente. Conan está em primeiro lugar nessa lista dos melhores filmes de fantasia dos anos 80. Então, pessoal, gostaram dessa lista? É sempre uma maravilha relembrar os clássicos dos anos 80, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, porque toda terça-feira a gente vai estar sempre trazendo muitas novidades para vocês, sejam a respeito de action figures ou relembrando o nosso passado, mais precisamente os anos 80 e os anos 90. Então, a gente se vê na semana que vem.